Terra Prometida, Êxodo, os 10 Mandamentos, Monoteísmo, Hebreus, aqui no História ao Quadrado. E o tema do vídeo é o povo hebreu. Os hebreus aqui, vou fazer a referência à Estrela de Davi, uma importante parte da história do povo hebreu. Dentre as principais características dessa população, primeiro, a sua localização ali no chamado Crescente Fértil, território conhecido por eles como Canaã ou a Terra Prometida, bem próximo ali ao mar Mediterrâneo. Quanto ao governo, se constituíram principalmente como uma monarquia, ou seja, você tem um rei, um poder centralizado, mas que foi baseado na união das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos que tinha enquanto característica também um poder patriarcal, sempre fundado nos homens mais velhos e sábios de cada uma das tribos. E a principal característica, sem dúvida, é o monoteísmo. Então, é a primeira população da antiguidade monoteísta. Vamos falar um pouquinho sobre a história dos hebreus. Eles que têm a sua origem ali em Canaã, a chamada Terra Prometida, bem pertinho, bem entre os mesopotâmicos e os egípcios. No entanto, esta terra prometida muito fértil vai passar por um período de seca, um período bastante difícil em que chegará a fome até os moradores de Canaã. Justamente por isso há um processo migratório. Os hebreus acabam seguindo para o Egito Antigo, que passava por uma situação boa em relação à alimentação e estava sob o domínio dos povos Hyksos. Eles são bem recebidos, no entanto, após a morte do último rei Hykso que governava o Egito, os Hyksos são expulsos e os hebreus acabam sendo escravizados pela sua relação que eles tinham com os Hyksos, ou seja, os hebreus se tornam escravos no Egito Antigo. Após mais de 200 anos de escravidão, os egípcios acabam conseguindo fugir. Então nós temos aí o episódio da fuga do Egito pelos hebreus, que fica conhecido como Êxodo, ou seja, se libertando da escravidão no Egito. E neste momento da história é que se constitui aí a unificação cultural do povo hebreu a partir da tábua dos 10 mandamentos e da fundamentação cultural no monoteísmo. Isso que teria se dado então no retorno a Canaã, a chamada aquela viagem de mais de 40 anos rodando pelo deserto. Até que eles chegam então em Canaã, na sua terra prometida. No entanto, quando eles chegam, essa terra está ocupada pelos filisteus. E aí vai haver um conflito dos hebreus contra os filisteus, uma guerra por esse território, e os hebreus acabam ganhando, justamente nesse momento aí que vai haver a unificação das 12 tribos em uma monarquia, justamente pela necessidade de centralização e de organização para o combate a partir da unificação do poder. Graças a essa unificação, eles acabam reconquistando a terra de Canaã, expulsando os filisteus. Então, eles são vitoriosos nesta batalha, retomando seu antigo território. E é neste momento aí que vai se dar a construção do Templo de Salomão. Lembrando que Salomão foi um dos reis hebreus, Também tivemos Saulo e Davi. A construção do Templo de Salomão, que é um dos referenciais da cultura hebraica, sem dúvida, até que a morte do rei Salomão, o último grande rei que manteve este território unificado. Salomão morre e ele vai ter, a partir daí, o território em disputa. Vai haver disputas internas
dentro do território hebreu, o que vai por si criar aí o cisma, né? Então nós vamos fazer aqui as disputas internas entre o povo hebreu, e aí dando origem ao cisma, que é a divisão do território hebreu, do território de Canaã, em dois grandes estados, né? O estado judeu, o estado de Judá, e o de Israel. Com isso, a partir desta divisão dos territórios, a gente vai ter também um enfraquecimento do poder, né, desses reinos, que se tornam dois reinos enfraquecidos militarmente e também economicamente. E aí vai possibilitar a invasão dos egípcios, aqueles mesmos egípcios que tinham escravizados os hebreus algum tempo atrás. Agora eles dominam o território dos hebreus, e a partir daí se inicia a diáspora. A diáspora, que é a dispersão dos hebreus pelo mundo. Eles são expulsos do território e acabam procurando refúgio em várias partes do planeta. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site, historiaoquadrado.com. Eu sou o professor e historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.